Olá, olá pessoal. Estamos agora retomando mais uma vez, finalmente, o nosso projeto do Translate Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o professor Carlile Lanzieri Júnior, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso desde 2013, membro do Laboratório Vivário, mestre em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Professor Carlile, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco da sua experiência conosco, e eu passo então a palavra para o Tiago para ele encaminhar a nossa primeira questão. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez queria agradecer ao professor Carlile por ter aceito o nosso convite de participar desse projeto. E professor, bom, fundamentalmente nós começamos todas as nossas entrevistas com uma pergunta que é muito básica, mas que já rendeu respostas das mais diversas, que é como começou o seu interesse por história e, consequentemente, por história medieval. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Tiago. Eu me permito um segundinho para tomar uma água, porque eu estou me recuperando de uma gripe e a garganta está muito seca. E, e depois dessa água, espero que minha voz não me abandone ao longo da entrevista. Mas depois dos agradecimentos ao Eduardo e ao Tiago, deixo aqui as minhas saudações àqueles que irão nos acompanhar quando essa entrevista for exibida. E agradeço muito também à equipe, os demais membros da equipe do Translácio Studio, cujo trabalho eu já conheço há algum tempo, e um trabalho bastante interessante, um trabalho muito bem conduzido por nossos pesquisadores e que só somam e multiplicam a importância e o valor da nossa área, pelo menos a área na qual militamos, que é de antiga e medieval. Tiago, meu caro, essa pergunta é muito interessante e eu diria para você que, dependendo do dia, dependendo do momento do dia, eu posso dar uma outra resposta diferente desta que eu darei para você agora. Ontem eu fazia um pequeno exercício de listen no inglês. Eu estava acompanhando uma entrevista com o professor Peter Frankopan, uma entrevista e depois uma palestra dele na Universidade de Liverpool. Um trabalho muito interessante. E depois eu peguei o livro do Peter Frankopan, O Coração do Mundo, já existe uma tradução para o português, e comecei a folhear as primeiras páginas e eu me deparei com uma citação, uma marcação que eu fiz no livro, ele dizendo que quando ele era criança, ele adorava pegar os mapas, pegar o globo terrestre e ficar lendo nomes de países e lugares diferentes. E aí eu me deparei com uma situação muito semelhante com a minha situação de quando eu era criança. E aí eu começo a responder a sua pergunta a partir de uma abordagem que eu diria mais afetiva. O primeiro contato, a primeira noção de Idade Média que eu tive foi com o cinema, diferente do Peter Frankopan dos mapas. Foi com o cinema. Eu acredito que muitos de nós, medievalistas, passamos por isso. E o primeiro filme que me veio à cabeça e que sempre esteve presente nas minhas memórias, quando eu sou exposto a esse tipo de pergunta, é O Feitiço de Áquila, com a Michelle Pfeiffer. Esse filme foi exibido na Rede Globo, na tela quente, em 1988. A tela quente tinha acabado de substituir o Jô Soares, que havia ido para o SBT. Eu fiquei fascinado com aquele ambiente, com aquelas roupas, com aquele estilo de vida muito diferente do que a gente estava acostumado quando víamos histórias sendo exibidas nos longa-metragens, mas histórias mais recentes, ou mesmo história do Brasil. E aí eu comecei a me interessar, eu me tornei um fã daquele filme. Sempre que ele era exibido pela Rede Globo, eu o assistia. Alguns anos depois, o Robin Hood com o Kevin Costner. Mas o filme que de fato me impactou mesmo, a ponto de dizer, olha, eu gostaria de estudar essa época.
época, de saber mais sobre essa época, foi o Braveheart, o Coração Valente, com o Mel Gibson, estrelado e dirigido pelo Mel Gibson. Não me lembro o ano, não sei se 94 ou 95, acho que 95. E eu assisti no cinema, e depois, quando ele foi lançado em VHS, eu me lembro de ir à locadora, trazer aquela fita enorme, né, porque eram duas fitas, para assistir o filme em casa. E quando eu comecei a minha graduação no final dos anos 90, lembrem-se do sentimento do Peter Frankopan. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu achei que eu ia estudar todas essas épocas, lugares, personagens. E o curso, embora fosse um curso honesto, um curso interessante, eu tive contato com bons professores, era um curso muito voltado para a história regional, e ele foi inundado por aquela onda de estudos sobre escravidão. Isso, não nego a importância desses estudos, mas pessoalmente aquilo não me impactava. E aí eu comecei a estudar história medieval praticamente sozinho, tendo os primeiros contatos com os historiadores ligados à escola dos Annales, como Jacques Legoff, por exemplo, depois Georges Duby, Philippe Arrier e toda essa turma. E fiz um TCC voltado para história medieval, mas assim, praticamente remando contra a maré. E nesse ínterim, eu conheci professores no Encontro Nacional da ANPU, que foi realizado na UF em 2001. Eu conheci professores e professoras, como, por exemplo, a professora Andréa Frazão, o professor Marcelo Lima, que à época ainda estava no mestrado, e a Andréa foi muito receptiva a me ajudar, a gente trocou muitas mensagens como aluno especial no mestrado na UERJ em 2002, e no ano seguinte eu fui aprovado na seleção para o mestrado na UF. E aí os meus horizontes foram ampliando. Então aquele antigo sentimento de exclusão foi sendo substituído paulatinamente por um sentimento de inclusão. E o primeiro objeto de interesse para os meus estudos foi a guerra, os cavaleiros medievais, os templários e tudo mais. Mas quando isso se refinou, aquele sentimento de isolamento, de solidão, acabou se manifestando nas minhas pesquisas, porque eu fui estudar o monaquismo medieval, estudar os monges, a ideia da reclusão, de uma vida voltada para o espírito e elevação intelectual e espiritual. Mas se eu pudesse resumir, esse primeiro contato é um contato efetivamente afetivo. Primeiro, de uma curiosidade muito grande, depois um estranhamento em função da ausência de temáticas voltadas para o medievo. Obrigado, Carly, por compartilhar, né? E é muito interessante, né? Eu sempre converso com o Thiago, né, quando acabam as entrevistas, né? Mas meio que socializando aqui para quem está acompanhando essa conversa da gente, como é que como é que a gente consegue perceber certos padrões, né, no desenvolvimento do interesse dos medievalistas, e sempre não, mas é muito frequente esse caminho que você descreveu, Carly, e a gente já fez mais de 20 entrevistas com diversos colegas, né? E a gente começa a notar esses padrões e é muito interessante ver como é que eles se manifestam na carreira das pessoas. E aí isso me traz, né? Você já começou a falar um pouquinho disso, né? Isso me traz a perguntar para você como é que foi a sua trajetória de pesquisa, né? Os seus interesses de investigação, como é que foi esse processo, né? Você já começou a falar assim em linhas muito gerais ali da graduação, os temas lá do monarquismo, da guerra, mas como é que isso se desenvolveu, assim, na pesquisa de mestrado, como é que isso chegou no doutorado e agora você está afastado realizando um pós-doc, então comenta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo e aí te pedir inclusive para destacar as dificuldades, os elementos de tensão na hora de produzir o trabalho, todos esses fatores que você puder trazer para a gente vai ficar muito feliz em ouvir. Eduardo, eu citei a professora Andréa Frazão no final da minha fala anterior, e eu entrei em contato com a Andréia numa época em que não existiam redes sociais, a internet já estava muito disseminada, mas a nossa grande base de contatos eram os e-mails. E aí eu mandei um e-mail para a professora Andréia, ela me respondeu
foi super solícita, e ela inclusive foi à instituição na qual eu estudava dar uma palestra, e me recebeu, não na UERJ, mas na UFRJ, no PEN, para participar de uma disciplina como aluno especial. Eu fiz muitas amizades, e eu como professor, eu sempre carreguei isso comigo, de ser solícito a quem me procura, porque isso foi extremamente positivo e útil para mim num determinado momento da minha vida. E aquela primeira porta que me foi aberta me trouxe até aqui e me permitiu conhecer tanta gente e estar em tantos lugares, né? Então, eu sempre que possível, eu tento praticar isso com outras pessoas. Isso é extremamente importante para a nossa formação. Não só formação acadêmica, mas também como formação de vida, porque ninguém larga a mão de ninguém. É muito bonito o discurso, mas temos que praticar isso. Mas agora, pensando nessa segunda pergunta, há um livro, na verdade não é eu não sei se está num livro ou se está numa entrevista do Carlo Ginzburg, o autor de Queijos Vermes e tantos outros livros. E ele, se eu não me engano, numa entrevista que ele deu para Maria Lúcia Palares Burke, num livro com Ginzburg e mais 9 historiadores, eu não me lembro do título dele agora. E ele sempre fala, ele escreveu nessa entrevista, né, ele disse nessa entrevista algo que me impactou muito, que não existe uma história certa para estudarmos, um objeto certo, dado a priori. Existe história boa e história ruim. Existe pesquisa boa e pesquisa ruim. E ele conta depois em O Queijos Vermes, na introdução, agora não sei se só na edição brasileira, enfim, quando ele estava fazendo as pesquisas para os Andarilhos do Bem, ele se deparou com 2 processos da condenação do Menóquio. E ele anotou as referências dos processos e alguns anos depois ele voltou para pesquisá-los. E aí essa ideia da pesquisa boa e da pesquisa ruim, ele não estava preocupado com o fato de que ele poderia inaugurar uma nova abordagem, uma nova área de estudos, a microhistória, nada disso. Ele estava meramente movido pela curiosidade, pela genuína curiosidade intelectual de saber do que se tratavam aqueles 2 processos. E aí o resto da história a gente conhece. E eu diria assim, guardadas as devidas proporções, longe de me querer comparar com o historiador italiano, eu acho que eu me permiti em algum momento da minha vida ter me deixar ser levado pelas surpresas da pesquisa. Eu comecei a me interessar pelo monaquismo, eu não sei dizer em qual momento da minha vida, ali no final da graduação, talvez por causa de um outro filme, O Nome da Rosa, eu comecei a ler sobre monaquismo. E de repente eu me deparo com um personagem chamado Guibert de Nogent, que havia escrito uma espécie de autobiografia no início do século XII. E aí eu consegui acessar essa autobiografia, comecei a traduzi-la de um inglês, numa edição de um inglês um pouco mais antigo, depois acessei novas edições dessa autobiografia já em francês, numa edição bilíngue, latim e francês, depois numa edição em inglês, e comecei a me interessar por esse personagem. E aí fazendo aquele beabá da pesquisa, ler a documentação e acumular historiografia, textos de autores que escreveram sobre aquele personagem e sobre o mundo no qual ele viveu. E aos poucos eu comecei a me deparar com um personagem extremamente complexo, interessante, que é o Guibert de Nogent. Apresentei um projeto de pesquisa para a Universidade Federal do Espírito Santo, fui aprovado. Em 2005 eu comecei o meu mestrado, cujo resultado foi uma dissertação que buscava entender as relações políticas e sociais desse abade Guiberto de Nogent, a maneira como ele enxergava o mundo, a relação dele com os poderes laicos da região na qual ele atuava como abade, né, o mosteiro de Nogent-sur-Coucy, as críticas que ele fazia aos bispos que se estabeleceram na cidade de Laon, as relações que ele manteve com esses bispos,
Eu fui percebendo também que ele falava muito da trajetória intelectual dele. Quem foi o primeiro professor, a relação dele com o Anselmo de Beck, que era o Anselmo de Aosta, Beck, depois Anselmo de Canterbury, o mesmo personagem, e também uma relação com a própria mãe, que era uma espécie não de uma intelectual, mas de uma mulher que detinha uma sapiência, que tinha um conhecimento de vida. Então ela é considerada, eu a tratava como uma espécie de mestra desse personagem, Guibert de Nogent. E aí eu comecei a perceber que dava para entender também a trajetória intelectual do Guibert de Nogent. E aí, como a UFES não possuía, na época, doutorado, a pós-graduação terminava no mestrado, eu precisava ir para um outro lugar e apresentei o projeto ao programa de pós-graduação da UF, a Universidade Federal de Fluminense, no final de 2008. E aí fui aprovado na seleção e em 2009 eu iniciei o meu doutorado. Antes disso, eu tinha lançado já a minha dissertação em forma de livro. A Sabedoria de um Monge Medieval foi publicada pela editora Editar, de Juiz de Fora, em 2007. Um livro que eu só tenho um exemplar aqui, nem mais na estante virtual a gente encontra, né? Vez ou outra aparece algum aí. Eu gosto muito dele, eu tenho uma relação até mais de mais amor e menos ódio, diferente um pouco do que foi a minha tese de doutorado. Mas quando eu cheguei ao doutorado, eu percebia que havia necessidade de estudar essa trajetória intelectual do Guibert de Nogent. Eu fiz um grande investimento em leituras de possíveis influências vindas do mundo antigo que podem ter chegado até ele, das principais, obviamente, Agostinho, Cícero, muitas leituras de Platão, para entender a trajetória desse personagem, não só a trajetória dele, mas também entender essa paisagem intelectual do final do século XI e início do século XII. E cada vez mais que eu mergulhava nessas leituras das fontes e buscando a historiografia, construir um diálogo com a historiografia, eu fui percebendo que a historiografia ela trabalhava com o monaquismo e as escolas das catedrais urbanas a partir de uma lógica de ruptura. E as fontes diziam para mim o contrário. E aí, na tese, por exemplo, eu faço uma crítica muito forte, mas respeitosa, ao Jacques Legoff, que, de certa forma, ele inaugurou um debate em torno dessa ideia de ruptura com o monaquismo, usando a história do conflito, da querela, da contenda entre o Pedro Abelardo e o Anselmo, e o Pedro Abelardo e o Anselmo de Laon, e o Pedro Abelardo e o Bernardo de Claraval. E, inclusive, no livro, ele Legoff chama os monges de grosseirões. Eles representavam uma espécie isso eu digo na minha tese, uma espécie de antigo regime monástico feudal a ser derrubado pelos revolucionários jovens, já anunciadores da modernidade, capitaneados pelo Pedro Abelardo. E quando eu me deparo, por exemplo, com os textos do John de Salisbury, porque aí um autor, um mestre, vai me levando ao outro, eu vejo que o John de Salisbury tratava o Anselmo de uma forma extremamente respeitosa. E fui encontrando muito mais relação de proximidade, trânsito entre esses universos monásticos e das escolas episcopais urbanas. Eu comecei a enxergar muito mais trânsito e troca do que tensão. Eu fui percebendo que essa historiografia na qual o Legoff era muito presente, ela adorava uma revolução, uma ruptura, e as fontes me indicavam a necessidade de amenizar esse discurso historiográfico e buscar uma nova abordagem. E aos poucos, entender essa história a partir de uma relação de longa duração e de uma troca assim, de relações mais orgânicas era fundamental. Então, a grande proposta que eu trazia na tese, que não foi publicada, mas a versão dela em PDF aí está disponível aí na internet para quem quiser consultar, é que essa história, mais do que ser uma história de ruptura
rupturas talvez seja uma história de transformações orgânicas, não de uma antecipação de uma modernidade, mas de uma história que tem que ser vista a partir do que disseram seus protagonistas, porque eles têm muito mais a nos dizer do que nós a eles. Bem, e aí quando eu entro na universidade, quando eu entro na UFMT, já em 2013, mais precisamente no dia 16 de setembro de 2013, eu começo naquele processo ainda de transição, de mudança de estado, de um novo emprego, eu acabo desenvolvendo um projeto que ainda trazia muitas das questões do doutorado ainda sobre a minha mesa de trabalho. Mas aos poucos, conhecendo outros personagens que viveram nesse mesmo contexto, eu fui notando duas coisas. Primeiro, a necessidade de tensionar mais a historiografia relacionada ao Renascimento do século XII, porque a ideia de renascimento do século XII é uma criação do século XIX. Como diria o meu amigo Vinícius Dreger, se um dia nos assistir, eu já deixo aqui um abraço para ele, o interminável século XIX. Tudo aconteceu lá. E parece que as coisas continuam acontecendo lá. E eu me deparei com o fato de que o termo renascimento do século XII foi criado no século XIX. Mas o cara que define os termos nos quais o debate passaria a ser debatido sobre o renascimento do século XII é um historiador americano, o Charles Homer Haskins, que escreveu um livro cujo título é O Renascimento do século XII, que era uma resposta a um livro anterior do Jacob Burckhardt, um livro do século XIX, que trabalhava com o Renascimento italiano e ele, de certa forma, era muito crítico ao medievo. Então, o Renascimento mesmo acontece ali no final do 13 e se consolida no 14 e no 15. E o Haskins propõe que não, dá para antecipar, porque existiram coisas parecidas acontecendo no século XII, sobretudo no norte, no norte do reino da França medieval. Mas eu noto que desde então as balizas que o Haskins fincou são as balizas que estão orientando o debate. A ideia de um renascimento nas artes, um renascimento no comércio, um renascimento que se manifesta no interesse pela cultura greco-romana. Enfim, uma terceira vertente historiográfica sobre o renascimento do século XII, além dessa do XIX e dessa inaugurada pelo Haskins, é essa sobre a ideia de ruptura, muito presente na historiografia francesa, e que acaba contaminando um pouco o debate de uma historiografia inglesa que também trabalha com a ideia de ruptura, uma historiografia basicamente dos anos 50, 60 e 70. E aí, mergulhando mais ainda no entendimento dessa historiografia, eu percebo que ela também trabalha com uma espécie de antecipação da modernidade, como se o século XII fosse um ponto de ancoragem que desse uma maior profundidade a valores europeus. Percebam que essa historiografia está sendo escrita muito no pós-guerra, num período entre as duas guerras mundiais, mas se consolida no pós-guerra. É uma Europa, é uma historiografia europeia tentando recuperar esses valores europeus modernos que haviam se perdido. Então, olha como a ideologia de uma determinada época influencia a historiografia e influencia a maneira como nós enxergamos o passado. O nacionalismo do século XIX, esse apelo à modernidade que se consolida na historiografia do século XX, isso tudo a gente tem que debater, não olhar a historiografia de uma forma tão inocente. Então eu enxergava a necessidade de entender essas correntes historiográficas que orientavam os debates sobre o renascimento do século XII e precisava buscar uma nova abordagem. Mas não uma nova abordagem que estivesse assim na moda. Está todo mundo trabalhando com isso, então eu vou trabalhar com isso também. Mas olhar para a documentação de novo e ver que tipo de abordagem ela me permitiria construir. E aí, estudando mais profundamente um personagem chamado Adelardo de Batho, que eu já citei aqui, ele tem uma trajetória interessante que ele sai do sul da Inglaterra, né, da região centro-sul da Inglaterra, a região de Bath,
vem para o norte da França, depois vai para a Península Itálica e chega até o que a gente entende como Oriente Médio, depois volta. Há um outro personagem, o Gilberto da Aurillac, que se tornou Papa, se não me engano, Silvestre II, ele vai para o norte da África estudar. E há outros personagens que vão para a Península Ibérica, ainda sob um domínio islâmico, estudar entre os infiéis, como o Robert de Ketton, por exemplo. E muitos desses personagens indicavam o que eu poderia chamar de uma percepção de globalidade. O Adelardo de Baff diz para o sobrinho dele, não estude com um único professor, e aquilo que você não aprender aqui, vá para além dos Alpes, aquilo que você não aprender além dos Alpes, vá aprender entre os gregos. E ele conta até das experiências dele entre os árabes. E eu comecei a me questionar será que também dentro dessas abordagens sobre o século XII não existia uma abordagem com uma verve nacionalista? Porque eles sabiam do que estava acontecendo em outros lugares, tinham uma percepção da circulação de conhecimentos e saberes, e alguns desses personagens foram a esses outros lugares para aprender. Então, hoje, a minha pesquisa, que está muito centrada no Renascimento do século XII, e se tudo der certo, sem querer dar nenhum tipo de spoiler ou não fazer nenhum tipo de promessa, eu gostaria que isso se transformasse num livro a ser publicado no próximo ano. Um livro que trabalha essa historiografia sobre o século XII, mas que traga uma nova abordagem. E podemos pensar o Renascimento do século XII como um fenômeno europeu, um fenômeno de uma determinada região, ou o Renascimento do século XII a partir de experiências globais, porque as fontes me indicam essa percepção global. As obras traduzidas e o interesse pela tradução dessas obras e a aquisição dessas obras me indicam que os personagens do século XII estavam olhando para além. É algo que eu quero resolver. E uma outra questão que está assim muito presente hoje nas minhas pesquisas é a memória. Porque eu trabalho com mestres do final do século XI e início do XII, e muitos falam de si. E aí surgiu a ideia de que seria uma antecipação da modernidade, do sentimento do indivíduo e da individualidade, e eu tendo a achar que não era bem isso. E aí eu tenho que fazer aqui a menção honrosa à tese do Rafael Bosch sobre os heréticos dialéticos, mas eu nunca sei se é hereges dialéticos ou dialéticos hereges. Depois o Rafael pode aí me corrigir nos comentários quando a entrevista for exibida. Mas uma tese muito interessante, eu tive a honra de fazer parte da banca de defesa, e o Rafael mostrava as tensões entre esses mestres e as acusações de heresia. E eu fiquei pensando, meu Deus, são muitos mestres escrevendo numa época muito anterior às universidades. São mestres escrevendo numa época em que não havia a institucionalização com leis, com toda uma série de regras para dizer quem poderia ensinar e quem não poderia ensinar. Então, havia uma disputa muito grande, uma disputa de egos, uma disputa por hereges dialéticos, é o nome da tese, o Eduardo está me salvando aqui. Mas havia uma série de disputas por ausência de uma institucionalização. E então falar de si, falar sobre as próprias experiências, falar sobre os próprios conhecimentos, criticar outros mestres, outras formas de ensino, é muito constante na documentação com a qual eu trabalho. E aí, mais do que um verniz retórico de um mestre mostrando o que ensina, o que é capaz de ensinar, eu começo a perceber que essas memórias poderiam funcionar como uma espécie de capital político e simbólico jogado por essas pessoas, sacado e utilizado nesse banco de disputas, né, por um lugar ao sol, como o que eles tinham à disposição, oferecer as próprias experiências, as próprias memórias para ajudar a construir uma trajetória dentro desse mundo de mestres e discípulos ou consolidar uma trajetória.
Então, mais do que indicativo do surgimento de uma individualidade, de um sentimento de individualidade, eu não nego isso, mas talvez o debate tenha que ser levado para esse campo da construção da memória e da memória com esse apelo simbólico, como uma moeda a ser trocada nesse mercado de mestres e discípulos. E eu ouso dizer para vocês aí, já é algo que precisa ser amadurecido, as próprias memórias da Heloísa e do Pedro Abelardo, mas sobretudo da Heloísa, a abadesa Heloísa, em relação ao seu romance com Pedro Abelardo, não estaria nesse conjunto de memórias reavivadas num determinado contexto, com um determinado objetivo, que não era apenas o de olhar para o passado e escrever acerca da própria trajetória. Então são essas as minhas, os meus objetos, as minhas preocupações de pesquisa no momento. Perdão por ter me alongado aí, mas quando a gente começa a falar do próprio trabalho, das inquietações de pesquisa, aí a veia do pescoço cresce, a empolgação começa a tomar conta. Paro por aqui, devolvo a palavra a vocês. Nada, que isso. Foi ótimo, Carlyle, essa síntese que você tentou fazer, né, dos seus interesses. E eu queria destacar também um dos últimos livros que você lançou, né? Aqui já fica a propaganda para quem ainda não adquiriu, que eu possa adquirir, né? O Cavaleiros de Cola, Papel e Plástico. E isso tem a ver com a próxima pergunta, por isso que eu fiz o merchan, tá? Que é justamente, né, nos últimos tempos, e aí o seu livro acho que trata um pouco desses usos do passado medieval, e isso tem feito com que os medievalistas, os antiquistas também, né, tenham refletido a respeito do seu lugar dentro dessa sociedade brasileira, em convulsão, vamos colocar assim. E aí uma pergunta que nós costumamos fazer aos nossos convidados é qual seria essa função social dos medievalistas no Brasil, né? Uma área que tem sido atacada externamente, né, por políticas públicas e até mesmo internamente por colegas de outras áreas, que acabam julgando suas áreas mais importantes do que outras. E aí, é justamente isso. Como é que você está pensando a respeito desse lugar social, né, dos medievalistas na sociedade brasileira? Ô, Tiago, antes de tudo, obrigado por falar do livro. Esse livro fez um grande sucesso, ele foi escrito assim, muito com o coração, mas sem perder as balizas da razão, mas uma escrita mais livre. E ele foi surgindo aos poucos, eu não imaginava que ele seria publicado, então eu acabei me antecipando, mandando um pedaço para ser publicado em forma de artigo numa revista, um outro pedaço foi publicado num outro livro, um livro organizado pelo professor Luciano José Viana, mas no final de 2020, o professor Edivaldo Corrêa Sotana, coordenador da pós-graduação aqui da Universidade de Mato Grosso, me falou que havia uma verba à disposição e se eu tinha algum trabalho que eu gostaria que fosse publicado. Eu falei assim, olha, eu tenho um livro pronto, mas eu não tinha esperança de publicá-lo em função dos custos de uma publicação. Mas enfim, aí eu parei, comecei a escrever, fechar o livro, dar uma cara a ele de livro mesmo, não de partes soltas, que se possivelmente conectadas poderiam se transformar em um livro. Eu passei o mês de janeiro de 2001 fechando a escrita desse livro e conectando essas partes. E ele foi publicado no início de 2021, a edição, acho que 95% dela já foi consumida. Eu agradeço muito as pessoas que procuraram o livro, ele foi para praticamente todos os estados. Eu só não enviei o livro para o Amapá e para o Acre. E aí, se alguém do Acre, na hora aí de vocês tirarem essa tarjazinha vermelha aí do meu mapa de distribuição do livro. Mas enfim, esse livro ele começou a ser gestado mesmo numa disciplina que eu ofereci aqui na UFMT em 2017, que versava sobre os usos do passado. Não eram os usos do passado medieval na contemporaneidade, era algo mais amplo.
E é impressionante que, desde então, surgiram uma série de estudos, novas publicações, livros, que não existiam na época, ou se não existiam, pelo menos a gente não, se existiam, eu não tive acesso. E eu percebi que esse debate assim, se adensou significativamente. E, paralelo a isso, vou tomar um pouquinho mais de água, paralelo a isso, eu comecei a escrever sobre tudo aquilo que aconteceu em 2016 com a BNCC, quando a gente se sentiu ameaçado de perder o nosso espaço dentro da educação básica e, consequentemente, perder o nosso espaço no ensino superior. Eu comecei a escrever e comecei a acompanhar algumas leituras e do que outras pessoas estavam escrevendo sobre o assunto, e num primeiro momento a percepção que eu tinha é de que a gente nunca tinha parado para pensar na importância da nossa área, superando aqueles debates inaugurados pelo Hilário Franco Júnior lá nos anos 80, com o livro Idade Média e Nascimento do Ocidente. Eu acho que é um livro que cumpriu muito bem o papel dele, mas alguns debates estavam datados, sobretudo em termos de herança, identidade. Eu sentia que havia necessidade de dizer mais. Sobretudo um amadurecimento depois de 4 décadas de consolidação da área. E a primeira impressão que eu tive é que a gente não havia superado os debates dos anos 80. E se você me fizesse essa pergunta, Tiago, sobre a função social do medievalista, a importância da nossa área, há 15 anos, eu ia dizer para você o seguinte: olha, paixão e gosto não se discute, eu estudo história medieval porque eu gosto. Alguns gostam e outros não. O problema é daqueles que não gostam. Eu estou muito feliz e apaixonado com a minha área. Mas eu fui percebendo que essa resposta era insuficiente. Ela era capaz de convencer a mim e aos meus convertidos, as pessoas que pensam como eu penso, a outros medievalistas, e aí eu trago os colegas antiquistas também para o debate. Eu precisava entender, e eu coloquei essa questão de entender e dar uma resposta que fosse para além do nosso campo. E a melhor resposta que eu posso dar para essas pessoas é que a trajetória humana ela é diversa, ela é plural. Se fala tanto em pluralidade, por que eu vou negar aos meus estudantes, aos meus alunos, sejam da educação básica ou do ensino superior, o contato com a diversidade, com a pluralidade, com as diferentes experiências humanas no espaço e no tempo? Quando eu começo a mostrar às pessoas que essas experiências existem, elas começam a perceber que, pelo menos acredito que elas deveriam perceber, que a experiência delas não é única, ou a experiência delas não está resumida a uma determinada região. Existem muitas outras que começaram muito além dela. Eu acho que nesse sentido ganhamos em termos de tolerância, de compreensão do outro, em termos de alteridade. Então, é democrático oferecer para os nossos alunos, sejam eles em qual nível eles estiverem da educação, esse contato com as diferentes expressões humanas, da antiguidade, do medievo, em diferentes lugares, para muito além da Europa. Eu acho que a grande função social hoje do medievalista é trazer para o seu trabalho a pluralidade. E aí fazer a autocrítica também de que não podemos mais estudar essa Idade Média a partir de referenciais eurocêntricos, heteronormativos, de uma Idade Média branca, e sim para uma Idade Média que seja capaz de ocupar um espaço que mostre para todos a existência não de uma Europa, mas de um espaço afro-euroasiático no qual diferentes culturas e civilizações conviveram em conflito, em harmonia, mas não mais aquela antiga história eurocentrada, mantida e conduzida por uma metodologia nacionalista. Talvez essa seja a nossa
grande contribuição social. E digo mais, como um ex-professor da educação básica, mas cuja a alma ainda continua lá, ligada, de certa forma, conectada, de certa forma, com os meus antigos colegas professores, que cerraram fileiras comigo na educação básica, mas eu não consigo pensar numa história, e aí, no caso, uma história medieval, que não seja auxiliar de alfabetização. Eu acho que a história me permite conhecer outros lugares, me permite conhecer conceitos, palavras, formas de expressão que são capazes de aumentar o repertório de um aluno. E lembrando do John de Salisbury, eu participei de uma defesa de dissertação hoje de manhã sobre o John de Salisbury, e ele fala da memória como pilar da razão. Uma memória vazia não é capaz de dizer nada racional, ou se conseguir apresentar algum argumento minimamente coerente, será um argumento que não vai se sustentar. A partir do momento que eu preencho a memória dos meus alunos com essas informações, com esses referenciais, creio eu que eu estarei criando cidadãos com um repertório intelectual muito maior que dará a eles uma capacidade de argumentação muito mais interessante. Agora, sem idealizar também a educação básica, que eu sei o que se passa lá. Salas de aula cheias, professores mal remunerados, condições físicas de trabalho, de ambiente, seriamente comprometidas, porque as promessas de investimento da educação básica que foram apresentadas pelo atual governo como uma crítica à universidade, que recebia muito, não se confirmaram. Hoje que a gente tem a universidade recebendo muito pouco e a educação básica recebendo bem menos ainda. Carlile, obrigado mais uma vez pela contribuição, né? E a sua resposta acaba trazendo a gente para um outro ponto que é uma constante nas nossas entrevistas, né? Você pensou aqui com a gente qual é a função social do medievalista no Brasil, qual é o papel que a gente tem a dar uma resposta para a sociedade com a produção que a gente tem. Mas aí fica a pergunta, né? Essa produção nacional que nós temos, como você destacou, já é uma produção consolidada, já é uma produção que já tem medievalistas em praticamente todos os estados, praticamente todas as universidades públicas contam com medievalistas a essa altura. Temos aí 4 décadas de publicação. E a pergunta que fica existe alguma especificidade nessa história medieval que a gente faz desde aqui do Brasil? Ou, pensando até numa perspectiva um pouco mais ampla, se você se sentir confortável de ampliar o recorte, uma perspectiva na América Latina como um todo? Você acha que tem alguma especificidade ou nós fazemos a história medieval como fazem os europeus? E aí que a gente queria ouvir um pouco a sua perspectiva sobre esse tema. O Eduardo, essa é uma pergunta muito interessante. É daquelas também que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira e invadir a noite. Eu converso muito. Eu não vou a lugar nenhum. Mas hoje eu quero acompanhar a Copa do Brasil aqui hoje. Então, o limite é a Copa do Brasil. Se o Thiago quiser falar do que foi a noite de ontem também, se ele quiser se manifestar sobre a Copa do Brasil, sinta-se à vontade. Mas, enfim, eu converso com alguns colegas da Argentina, sobretudo da Argentina, e tenho algum conhecimento sobre a produção chilena. Mas a produção argentina é significativamente maior, eu conheço mais pessoas. E não é uma crítica isso, de forma alguma, mas eu noto que é uma historiografia um pouco mais tradicional. Ela tenta se assemelhar ao que é produzido na Europa. O que não é um problema, mas eu digo isso para mostrar o que é específico nosso, ou pelo menos tentarei mostrar o que é específico nosso. Durante um bom tempo, e eu fiz isso, acho que todos nós fizemos isso, nós buscávamos esse selo de legitimidade
dos pares europeus, de fazer uma história medieval aos moldes do que se faz na Europa. E como a gente fazia isso? Mostrando uma erudição historiográfica, lendo os pares europeus, frequentando as universidades europeias. Isso nos permitiu, num primeiro momento, um amadurecimento da nossa área. E, conforme eu disse, não é um problema. Mas hoje eu noto uma necessidade grande de consolidar um olhar nosso sobre essa história. E aí o diálogo com os estudos subalternos, essa presença muito forte e crescente da história global nos estudos que estão sendo desenvolvidos aqui, as vozes do Sul, os estudos decoloniais, tudo isso tem se mostrado muito presente nas mesas de trabalho, conduzindo as pautas de vários pesquisadores aqui no Brasil, como uma expressão de um momento de maturidade da nossa área. Mais do que dizer para os europeus, olha, a gente está fazendo algo aí que pode ser do interesse de vocês, olha como a gente também faz igual a vocês. Mais do que isso, dizer, olha, nós estamos fazendo algo aqui, e que se vocês quiserem e se interessarem, a gente gostaria de dialogar com vocês, não mais como alguém que está entrando nesse debate pela porta dos fundos ou como personagens exóticos, mas como alguém que está produzindo conhecimento e que a gente pode mostrar isso para vocês, mas não mais nessa condição de esperar um selo de garantia, de legitimidade, mas para participar desse debate internacional. Ontem eu estava conversando com um colega, o professor, eu esqueci o sobrenome dele, do Felipe, da UFPE, que entrou recentemente no UFPE. E a gente estava trocando uma ideia acerca de um texto que ele escreveu sobre medievalismo e neomedievalismo, e foi quase um consenso naquela nossa rápida conversa de que talvez esses estudos sobre os usos do passado medieval, os estudos sobre medievalismo e, sobretudo, neomedievalismo, talvez sejam uma das grandes contribuições genuinamente brasileiras. Eu estou falando por conta própria, é algo que carece de mais amadurecimento, de uma maior reflexão, mas talvez a gente esteja diante de uma grande contribuição genuinamente brasileira a um grande debate internacional, e neste debate a gente está entrando como na condição de fato, protagonistas e de alguém que tem algo a dizer, que está em pé de igualdade com o que os europeus estão fazendo. Eu fico impressionado com a qualidade das produções dentro dessa área. O Felipe Augusto Ribeiro, muito obrigado pela lembrança. E eu fiz aquela comparação inicial com os argentinos e com os chilenos. Essa nossa preocupação com o ensino de história, com a história pública, com esses usos e abusos do passado, é algo muito específico nosso. Eu não vejo esses debates tão presentes entre os colegas argentinos, pelo menos os que eu conheço. Eu perguntei para alguns e eles nem sabiam exatamente do que se tratava. Eu acho que representa um amadurecimento da nossa área, em preocupação com aquilo que está presente na sociedade, um amadurecimento pensando, por exemplo, na construção de uma área. E isso me deixa muito feliz, porque, diferente do que aconteceu em outras épocas, a gente está entrando nesse grande debate, conforme eu disse, numa condição de protagonista e sem o delay. Nos anos 80, quando os primeiros medievalistas começaram a ser formados dentro da academia brasileira, ou das academias brasileiras, percebia-se um atraso de 10, 20 anos, né? Uma historiografia dos anos 60 que estava chegando aqui, quando os debates, nos anos 80, debates atrasados. De certa forma, nesse momento, esse tipo de estudos, eu não consigo mais verificar esse atraso, e eu consigo perceber uma participação muito maior nossa
numa condição muito mais favorável. Não por acaso está acontecendo agora com o grupo de estudos de história antiga e medieval da Unimontes, um grande evento internacional chamado Global Medievalism, em que professores de fora foram convidados, mas os nossos professores estão participando deste evento numa outra condição, não mais como meros espectadores ou não mais como pessoas buscando um diálogo. O diálogo está oferecendo, nós estamos atuando nesse contexto como aqueles que estão ouvindo, mas também têm algo a dizer. Eu acho que esse é um amadurecimento que talvez daqui a alguns anos a gente vai ter uma noção, a partir de um certo distanciamento maior do que foi. Mas a impressão que eu tenho é de que um dos grandes desdobramentos do amadurecimento da nossa área, talvez num debate internacional, e olhando para o que está acontecendo no mundo hoje, versa sobre essas questões voltadas sobre os usos do passado no discurso público, os medievalismos e, sobretudo, os neomedievalismos e suas relações com o crescimento de políticas e políticos populistas e de extrema-direita. Bom, obrigado, Carline, pela resposta tão cuidadosa a respeito desse tema. Só queria declarar que sobre o que aconteceu ontem na Copa do Brasil, não tenho nada a declarar. Foi complicado o negócio. Mas, voltando aqui para a nossa entrevista, nos últimos anos, de fato, nós temos observado, de certa forma, uma mudança, não só na área de história antiga e medieval, mas também uma pressão forte das políticas públicas, principalmente desde 2016, que levaram a esse boom, né, de uma reflexão sobre a história pública, sobre o ensino de história, sobre qual o lugar, né, da própria história medieval dentro desse cenário. E diversos laboratórios têm se posicionado a respeito disso, né? Nós aqui do Translat, por exemplo, temos realizado diversas iniciativas e tantos outros laboratórios como o PEN e o próprio Vivarium, né? Tem se posicionado de forma significativa com diversas atividades, e a gente queria que você, se possível, fizesse uma avaliação, né, do Vivarium dentro desse cenário da medievalística brasileira. Ótimo, Thiago. Mas só fazendo um pequeno complemento à questão anterior, eu me lembro de um brasilianista, quando eu trabalhava numa universidade particular, lá em Minas, lá em Cataguás, na minha cidade. Esse brasilianista, o Peter Blesenheim, ele é americano, um sujeito extremamente simpático, bonachão, barba branca, e a gente saiu para comer uma pizza depois. E eu perguntei a ele: Peter, eu sou um medievalista, moro no Brasil, no interior do Brasil, e as pessoas acham que eu estou fazendo história de pouco valor, mas eu acredito que eu estou produzindo conhecimento. E aí eu inverto essa pergunta para você: como lá nos Estados Unidos, na academia americana, eles enxergam o seu trabalho de brasilianista? Você é americano, mas está estudando um outro país. Aí ele falou: olha, lá no meu ambiente, pelo menos, esse tipo de questionamento não existe. Eles querem saber da qualidade da minha pesquisa. E aí eu falei: mas o que você acha dessas pessoas que fazem esse tipo de discurso contra os medievalistas brasileiros? Ele disse: são idiotas. São idiotas. E a questão lá do início. O que define a qualidade da pesquisa não é o objeto. O que define a qualidade da pesquisa é a pesquisa em si. De repente eu faço uma pesquisa extremamente erudita, com um diálogo incrível com a historiografia, muitas páginas de trabalho, e a pesquisa de alguém que não fez não mobilizou todo esse material, mas só porque pesquisa, sei lá, Cuiabá no século XXI, a pesquisa dessa pessoa é melhor do que a minha, porque o objeto dela é contemporâneo e
e diz algo sobre a sociedade na qual ela vive, eu acho que o que tem que definir qual pesquisa é certa e errada é a qualidade, e não um objeto considerado certo e outro errado. Vamos lembrar do Carlo Ginzburg. Se alguém tivesse dito para ele, olha, é errado estudar esses projetos aí, esses processos, vai estudar algo da Itália contemporânea, do fascismo, da Itália na Segunda Guerra Mundial, olha a grande pesquisa e o conjunto de propostas que essa pesquisa teria, tudo isso teria se jogado na lata do lixo, simplesmente porque um imbecil teria dito, né, ou diria algo desse tipo para o Carlo Ginzburg. E ainda bem que ninguém disse nada, ainda bem que se alguém dissesse para ele, ele não ouviu. Mas a questão do Vivarium, o Vivarium está passando por um momento de transformação, uma equipe nova, muitos alunos novos chegando, e alunos desde a graduação, do início da graduação, gente jovem, e até alunos que já estão concluindo o seu doutorado, todos alinhados ali no Vivarium. Eu sou muito grato ao UFMT, o Departamento de História da UFMT, por nos fornecer um espaço de estudo com ar-condicionado, com mesas, acesso à internet, um local para que os alunos possam chamar de seu e poder estudar com o mínimo de conforto e segurança. Isso é um diferencial significativo. E hoje o Vivarium também não fugiu das novidades tecnológicas que foram apresentadas para nós aí nos últimos 2 anos. Nós realizamos uma série de eventos nacionais, internacionais, utilizando os mecanismos oferecidos pela internet. Já o evento promovido pela rede Vivarium, Atrium e Leon, o Vivarium da UFMT, o Atrium da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Leon, Laboratório de Estudos dos Outros Medievos da UFPE, já promoveu 2 eventos internacionais, uma rede de laboratórios que desenvolveu, que organizou esses 2 eventos. Um foi realizado no início deste mês e um outro aconteceu em abril do ano passado, com muito sucesso. E nós, paralelo a isso, criamos a Vivarium TV, e nela a gente já recebeu pesquisadores de diversas universidades brasileiras, alguns internacionais, e trabalhando com os mais diferentes temas. E foi uma grata surpresa para a gente saber que muitas dessas pessoas acompanham o nosso trabalho nas redes sociais e que também têm interesse em conversar conosco. E o que me deixou mais feliz ainda foi quando, no processo de feitura de alguns desses convites, eu desafiei essas pessoas a falarem de temas não necessariamente relacionados às pesquisas delas, mas temas relacionados ao ensino, temas relacionados a questões contemporâneas como raça, gênero, e nós conseguimos produzir debates muito interessantes. E temos aí algumas surpresas para os próximos meses, inclusive com participações internacionais. Mas deixarei aqui o suspense no ar, nos acompanhem na Vivarium TV. E o Vivarium, no ano passado, começou a desenvolver um projeto ainda de forma muito incipiente, engatinhando, chamado o Vivarium no Enem. E o projeto eram aulas, mini-aulas, com temas voltados para temas que poderiam ser abordados na prova do Enem. Houve um primeiro projeto piloto, de uma forma um pouco mais intuitiva, e ali a gente treinou um pouco o formato, a linguagem, a maneira como os vídeos seriam expostos, como esses vídeos chegariam aos alunos da educação básica. Então, no canal do Vivarium, as mini-aulas estão lá. Embora a gente tenha uma certa ressalva, porque foi um material produzido ainda muito no calor do momento, com aquela vontade, vamos fazer? Vamos. Hoje, com a experiência de erros e acertos, nós pretendemos fazer uma segunda temporada desse projeto, mas pensando
entender quais são as demandas dos alunos com pesquisas junto às escolas, aos professores, e aí fazer algo um pouco mais direcionado e mais objetivo, não tão geral como foi no ano passado. E aí, utilizar também de mecanismos que permitam com que essas aulas cheguem aos alunos para além do YouTube, embora o YouTube seja a base, mas fazer com que essas mini-aulas cheguem via WhatsApp, cheguem via professores e entre os próprios colegas. Eu fiquei muito feliz quando a minha sobrinha, lá em Minas, assistiu uma aula de um professor colega meu aqui e chegou para ela via WhatsApp. Então são aulas curtinhas de 5 minutos. E aí, a pandemia, com tudo de ruim que ela trouxe, ela também nos deu a chance de pensar nessas novas linguagens, no uso dessas novas ferramentas e na necessidade de dialogarmos com outros professores de outros níveis da educação, não fazer apenas um diálogo entre os pares. E conseguir produzir esse material que tem um apelo didático e fazer com que esse material chegue a outros lugares é um desafio. E é um desafio que hoje o Vivarium está assumindo e pretende assumir de forma institucionalizada, apresentando esse projeto como um projeto de pesquisa e extensão junto à Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. E quem sabe o nosso exemplo, ainda que passível de muitas críticas e correções, possa ser um exemplo a ser seguido por outros laboratórios. E algo também que nós começamos a trabalhar, mas aí já é algo muito meu com alguns orientandos, é começar a trabalhar com essas novas tecnologias, mas começando a dar uns passos para frente. Fazendo edição de material, fazendo produção de vídeos mais curtos que possam fazer com que esse material das lives, que é um ganho gigantesco que aconteceu nesses últimos 2 anos, porque dificilmente eu assistiria o professor Peter Frankopan se eu não fosse à Inglaterra ou algum lugar da Europa assisti-lo, ou alguma alma bondosa o trouxesse aqui no Brasil. Olha a quantidade de informação que a gente tem hoje, toda aninhada no YouTube, que são todas essas lives. Mas refinar esse material, retirar os excessos e fazer com que ele chegue a outras pessoas, talvez seja o grande desafio agora, para os próximos anos, a ser por nós assumido. E aí o Vivarium tem pensado nessa questão. Não é uma promessa para o futuro, mas é algo que nos inquieta no presente e que talvez, mais do que uma promessa, se transforme em uma realização de um projeto mais consistente, pensando na educação básica, pensando nos nossos jovens. Se a internet era ocupada por todo mundo e não era ocupada por nós há 2, 3 anos, nós de fato fizemos esse trabalho de transposição, de ocupação. Agora, qualificar essa presença talvez seja o desafio para esse mundo nosso pós-pandemia, mas um mundo em que as heranças tecnológicas deixadas pela pandemia não podem ser desprezadas. Muito bom estar no presencial, no dia a dia, mas a gente tem que continuar ocupando esse espaço. Certamente, até porque no presencial, depois da palestra, tem sempre a cerveja e o debate continua no bar. Então essa é uma das melhores partes, eu diria. Mas o debate, mas para quem está, né? Para quem não está, a gente perde o debate, né? Sim, 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 claro, claro. Não tem como assistir de novo. Ah, não, claro, não. Não estou falando para a gente excluir, tem que ser os dois. A gente mantém os dois formatos. Um exemplo. Eu não assisti a mesa redonda com o Thiago, a Aline e o Bruno, o Thiago Magela, que aqui nos acompanha, a Carol Gual e o Bruno Shoa. Eu não assisti, e assisti no domingo à tarde, fazendo algumas outras coisas, fui assistindo. Eu achei muito legal, assim. Numa outra época, eles viriam aqui ao UFMT, quem esteve lá fez as suas anotações e acabou. Hoje eu posso voltar a assistir várias vezes,
é um privilégio saber que esse material está todo guardado no YouTube e em outras plataformas. Não, você tem total razão, claro. Eu estava aqui só estava tirando um pouco um pouco brincando com a gente com essa coisa do presencial e do remoto, enfim. Mas, Carlile, assim, a gente já tocou em vários pontos, assim, mas e você já deu várias pistas, né? Você já indicou várias coisas ao longo dessa nossa troca de ideia. E a gente tem ouvido tudo com muita atenção e com muito interesse, mas a gente queria te pedir também uma gentileza de você dar para a gente um relato um pouco mais sistemático da sua trajetória docente. Porque você falou que dá aula na universidade privada, você falou da experiência na educação básica, a gente sabe que você é professor da FMT, mas como é que foi esse processo, né, entre o Carlile que recém-formado chegou lá na educação básica, o Carlile que foi atuando na sala de aula e virou o Carlile que é hoje que está na UFMT. Como é que foi esse processo de desenvolvimento? Isso é muito legal, assim. O meu primeiro contato com sala de aula foi no estágio, né? Assim, enfim, mas eu fui de fato jogado aos leões depois da graduação e minha primeira turma foi numa escola de zona rural. E aí é sempre a gente. Nós somos historiadores 24 horas por dia. Tudo a gente transforma num objeto de pesquisa. Eu me lembrava muito do Fernando Rodelli, quando ele ia contando as experiências dele no interior do Brasil, com outras temporalidades. E aí, quando eu ia para essa escola de zona rural, saía da cidade, eu via aquele mundo mais lento, da pessoa que trabalha no campo, que trabalha na terra, a pessoa que ia para a sala de aula, às vezes, com a mão suja de terra, com o pé sujo da terra, porque trabalhou durante a manhã, né, numa fazenda e foi para lá, para a sala de aula à tarde. A linguagem, a, essa lentidão típica do mundo rural. E aí eu tinha que lidar com essas diferentes temporalidades. Isso, para mim, foi muito fascinante, porque até então eu conhecia isso nos livros, eu não conhecia isso na prática, vivendo no dia a dia. É, e, e esse mundo rural mais lento era o mundo do moinho, da casa, que não tinha eletricidade, tinha eletricidade do gerador, mas que só permitia a luz elétrica durante algumas horas do dia, das pessoas que tinham que trabalhar. Eu sempre estudei nas escolas de manhã, mas a escola da zona rural era à tarde, porque os trabalhadores precisavam trabalhar na roça, né, na lida do campo com a terra, de dia, né, no final da madrugada e na manhã, e aí o horário deles era diferente. Eles estudavam à tarde, e a escola teve que se adaptar àquele tempo deles para que eles pudessem ajudar as suas famílias na colheita, na retirada do leite, depois transporte desse material para a cidade. E aí, quando eles voltavam já para almoçar, era horário de ir para a escola. Aquilo me impactou muito. E no ano seguinte eu fui dar aula numa escola pública já de educação de jovens e adultos. Era um curso noturno. E eu comecei a lidar com o trabalhador, que a gente também, na graduação fala-se tanto do trabalhador, do proletariado, da elite. E aí eu, muito acelerado ainda com as ideias revolucionárias, eu dando uma aula, um rapaz que trabalhava no supermercado, na padaria do supermercado, lembro do nome dele até hoje, o Paulo. Ele falou: professor, é muito bonito o que o senhor fala, mas se eu falar isso com o meu chefe, ele me manda embora no mesmo dia. Cara, aquilo para mim foi aquilo bateu muito forte em mim, porque todo aquele discurso engajado, revolucionário ao qual a gente é exposto na graduação, aquele mundo muito idealizado, ele bateu ali de frente comigo dentro da sala de aula. Eu falei: cara, eu não posso enganar esse cara.
E aí o meu discurso revolucionário foi um discurso que passou a ser um discurso de conhecimento. Eu tenho que dar conhecimento a esse cara e transformá-lo num cidadão melhor, para que antes de ele fazer uma revolução de briga, ele faça uma revolução interna, para que ele queira melhorar a vida dele a partir do conhecimento, estudando e tentando enxergar naquele espaço ali da escola um espaço de acolhimento, um espaço em que ele perceba que a partir dali ele poderia pensar algo melhor para a vida dele. Então, antes de fazer aquele discurso da transformação, da luta de base, eu comecei a entender que essas pessoas reais, elas diziam mais para mim acerca do que eu deveria fazer do que os grandes clássicos que eu havia lido até então. Isso foi muito importante para a minha formação, até para ter uma relação honesta com os meus alunos, uma relação que é marcada por muitos erros, muitos acertos, mas por muita vontade de aprender. Eu não sou o melhor professor do mundo, mas pelo menos em relação àquele professor que começou a trabalhar aí há quase 20 anos, eu acredito que eu consegui melhorar um pouquinho. E depois trabalhei em todos os níveis de ensino, das mais diferentes formas possíveis, em escolas particulares, em escolas, em faculdades particulares, de direito, de fisioterapia, de aula de fisioterapia, de filosofia na fisioterapia. Dei aula também no curso de história, mas as minhas melhores experiências foram no ensino público, seja na educação básica, seja no ensino superior, por uma questão simples. Intuitivamente eu já sabia disso, mas o que deu o nó final nessa história para eu entender o que estava acontecendo na minha cabeça foi a leitura do livro da Kate Hayworth. Ele está até aqui comigo na minha mão, o Economia Dunnage. Não sei se vocês conhecem. Recomendo muitíssimo. É um livro que fala de uma economia para o século XXI. Uma economia regenerativa e não uma economia degenerativa. E aí ela fala do ensino público. Ele é importante porque ele traz um valor intrínseco que não pode ser perdido. E aí, para explicar isso didaticamente, ela dá um exemplo de pais de uma determinada escola que começaram a ter problema de pegar os alunos no horário. E o que a escola fez? A escola começou a cobrar uma multa. E os pais, no lugar de se comprometerem a não pagar a multa e pegarem os alunos no horário correto, os pais passaram a pagar a multa e atrasar mais ainda. Porque aquele valor ético de respeitar o horário e de se colocar no lugar do outro, que tem que ficar até depois do horário, tomando conta do filho, se tornou uma mercadoria. Eu vou chegar atrasado, eu pago. Mas o valor intrínseco, ético, moral, que deveria estar ali presente, desaparece. E aí, quando a gente pensa em educação particular, as pessoas falando de privatizar as universidades ou cobrar mensalidades, isso é um temor, porque a gente pode perder o último valor no qual nós nos agarramos e que talvez seja o grande ponto de diferença do nosso trabalho para o trabalho de outros professores de instituições particulares. Não que eles não façam bons trabalhos, que essas instituições não sejam boas, mas a partir do momento em que você estabelece uma relação de mercado, de mercadoria, há um perigo imenso de se perder esse valor intrínseco. Eu dou aula para você não porque você me paga, mas porque nós temos uma relação de troca de conhecimento, de transmissão e produção de conhecimento. Quando isso se torna mercadoria, a minha condição de professor é muito rebaixada a ponto de ouvir frases do tipo: eu estou te pagando, quem paga o seu salário sou eu. E essa relação se torna selvagem
a ponto de não mais podermos reprovar ninguém porque aquele alguém está pagando. Eu acho que a educação pública minimamente preserva isso. E a gente tem que ter uma relação com a educação pública a partir desses parâmetros, dos valores intrínsecos que ela nos proporciona. E nesse mesmo livro, ela conta que, se eu não me engano, em Amsterdã, começaram a multar as pessoas por jogar lixo no chão. O resultado, as pessoas começaram a jogar mais lixo no chão, qualquer coisa eu vou lá e pago uma multa. E aí fizeram uma outra experiência distribuindo chocolates na rua, e a pessoa ganhava um chocolate, ela tinha que caminhar, havia um trilho, a pessoa ia caminhando, né, umas pegadas, e dava tempo de ela comer aquele chocolate e ir até a lixeira e colocar a lixeira lá dentro. Na experiência, jogaram mais lixo no chão. Com a experiência sem pagamento, mas transformando o ato de jogar o lixo na lixeira em um valor, mas não um valor monetário, mas um valor ético, social, civilizatório, as pessoas jogavam lixo. Ou seja, quando elas vão sofrer no bolso, elas jogavam mais lixo. Quando elas não sofriam no bolso, elas jogavam lixo no lugar certo. Então a gente pode trazer isso para a educação, recuperar a educação no seu sentido mais nobre, civilizatório. E a educação pública é a grande saída. Privatizar tudo, já trabalhei em instituições privatizadas, que eram privadas. A gente vai ter salas de aula com quadros incríveis, cadeiras extremamente confortáveis, mas isso não é um fator definidor da qualidade. Agora, essas relações baseadas em valores que não são valores financeiros, essas podem ser o grande diferencial. Eu estou lendo um outro livro, a gente aproveita, a gente tem que indicar uns livros, da Inger, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, Inger Enquist, A Boa e a Má Educação, Exemplos Internacionais. Ela dá exemplos da Finlândia, da Suécia, de vários lugares, e ela mostra que, cara, são ambientes até muitas vezes simples, ambientes em que não há todo um aparato tecnológico, professores assim extremamente titulados, assim. Não, são pessoas a fim de trabalhar e tendo o conhecimento como valor, e não apenas a questão financeira. Não que nós, professores, não devamos ser valorizados financeiramente. Não, a gente tem que ganhar bem. Mas eu defendo essas bandeiras em todos os níveis. Mas a gente não pode transformar a educação em mercadoria. Isso é um perigo. Obrigado, Carlile, sua resposta, pelas indicações dos livros também, já estão aqui anotados. Parecem leituras muito interessantes, de fato. A gente já está chegando, assim, perto do final da nossa entrevista, que é uma pena, porque está sendo um papo bem proveitoso. Mas a gente tem uma pergunta que é um pouco mais específica para você, né? Que nós sabemos que a UFMT recentemente passou por uma reforma curricular, né? Nós ficamos sabendo, e que aconteceu algumas alterações nas disciplinas de História Antiga e Medieval, né? E aí a gente queria saber se você pode compartilhar um pouco como foi essa experiência da reforma curricular, como é que ficou a História Antiga e Medieval dentro desse currículo novo. Sim, Thiago. Nós ainda estamos fazendo algumas reformas nesse currículo, mas a área de ensino, a área de Antiga e Medieval, é uma área que hoje já é uma área consolidada, fruto do trabalho de vários outros professores, não é só o meu trabalho, mas enfim, são duas disciplinas, né, duas para Antiga e duas para Medieval, são ofertadas em 2 períodos, segundo e terceiro período, e nós também temos algumas disciplinas novas na grade nova, pensando em Idade Média e História Pública, os diálogos entre História Medieval e História Global,
que serão disciplinas optativas oferecidas ao longo do curso, em diferentes momentos, por diferentes professores, e que permitirão aos nossos alunos pensar a história antiga e a história medieval a partir dessas outras abordagens. Mas as disciplinas, que são as disciplinas obrigatórias do curso, são mundos antigos, mundos medievais, e medievo, tendências historiográficas, e antiguidade, tendências historiográficas. Essas disciplinas foram concebidas a partir de uma lógica que era romper com essa leitura eurocêntrica, de entender que história medieval, história antiga, é estudar a história da Europa, por isso até o título no plural, Mundos Antigos e Mundos Medievais, cujo objetivo, se eu não me engano, tenho certeza, existe uma revista, se eu não me engano, inglesa, chamada Mundos Medievais. Está me fugindo aqui o nome da revista, mas a inspiração vem dali. E aí, para pensarmos em mundos antigos, mundos medievais, que englobem esse espaço afro-euroasiático, que olhe para outros lugares, para pensar nas conexões entre essas histórias, nas simultaneidades, nas histórias que aconteciam paralelamente, para a gente entender, então, que se havia uma expansão comercial na Europa no século XII, e essa expansão está mirando a Ásia, não é porque a Europa vai conquistar a Ásia, é porque o centro do mundo naquele período era a Ásia. Ontem, na entrevista do Peter Frankopan, ele fala que o Alexandre o Grande, ele quando começou o processo dele de conquistas, ele não foi para a Península Ibérica, ele não foi para a Península Itálica, ele foi para outras regiões que eram as regiões mais ricas de então. Então, por que a gente tem que trabalhar sempre com essa história unidirecional e não pensarmos numa história multidirecional que olhe para outros lugares? E aí, eu sempre brinco com os meus alunos, eu dei uma entrevista para a revista Vozes, Pretérito e Devir, uma coisa assim, da Universidade Federal do Piauí. Eu contava para o professor Carlos Zlatic de uma experiência didática que eu faço com os meus alunos quando eu ministro a disciplina de História Global. Já ministrei essa disciplina 2 vezes como optativa. E se tudo der certo, vou ministrá-la agora no meu retorno. Não existe essa disciplina no nosso curso, mas eu consegui colocá-la como uma optativa dentro de tendências historiográficas, que é um conjunto de disciplinas optativas que nós temos. E aí eu faço um exercício com eles, mostrando para eles as grandes navegações europeias. Eu mostro, olha, os portugueses saem lá de Portugal, contornam a África e chegam até as cidades mercantis indianas. Mas esse pessoal está esperando os portugueses, esperaram durante 100 anos os portugueses chegarem ali. Os portugueses contornam a costa da África a troco de nada. O que existe na costa, né, no norte do continente africano, que é de interesse deles? Por que eles querem chegar às Índias? E aí eu começo a mostrar para eles as conexões entre essas histórias e a necessidade de partirmos para a construção de uma história que não defina um lugar previamente. Porque quando a gente trabalha com história medieval, cara, você pode até levar um mapinha para a sala de aula e pedir para eles colorirem. Olha, de vermelho a Espanha, amarelo Portugal, de verde a Alemanha, sei lá, de roxo a Itália e de rosa a Inglaterra. A gente pode variar as cores. Mas são basicamente esse recorte espacial que a gente sempre utilizou. Quando o Sebastian Conrad diz que a metodologia nacionalista ela acompanha a história desde o seu nascimento e essa divisão em caixinhas permanece conosco até hoje, a gente precisa questionar isso. E mais do que pensar uma história partindo de um determinado lugar, é entender os enredamentos. Como essas histórias, como essas conexões se dão?
Por que os portugueses estão saindo lá de Portugal para chegar à Índia? Mas o que está acontecendo lá na Índia? É provincializar essa história da Europa sem tirar dela sua importância, mas entender essas outras relações. E aí volta até uma das questões anteriores, que aí você consegue começar a trabalhar com uma história em que o aluno negro da periferia, mas que tenha origens africanas, uma ancestralidade africana, ele vai começar a se perguntar, opa, mas espera aí, essa história me diz respeito. Quando um garoto quando um garoto que tem interesse por essa história, mas ele se sente acuado porque ele é negro ou ele tem uma ascendência indígena, quando ele entender a diversidade dessa história, ele vai dizer, olha, não, eu posso pesquisar essa história não é minha também, não é só a história do colonizador. Então, pensar em novas espacialidades, pensar em novas temporalidades, isso, assim, de certa forma, a gente conseguiu contemplar nessas disciplinas. Mas, conforme vocês sabem, Tiago e Eduardo, a disciplina ela tem uma ementa, ela tem um conjunto de referências bibliográficas, mas ela é construída no dia a dia de sala de aula. Ela é aperfeiçoada. Essa disciplina Mundos Antigos, Mundos Medievais e Medievo, Tendências Historiográficas, Antiguidade, Tendências Historiográficas, eu já ministrei cada uma delas 2 ou 3 vezes. A primeira vez não foi igual à última vez. E é um trabalho sempre em construção, mas um trabalho que, de certa forma, não me permite manter as referências que me trouxeram até aqui. Bato palmas para os meus professores, para os autores e os medievalistas que me precederam, mas as respostas que eles produziram lá no século XX foram extremamente importantes. Mas as respostas que a sociedade do século XXI está procurando devem ser outras, as demandas são outras. Nós vivemos numa sociedade em que a migração está presente, os conflitos decorrentes da migração estão presentes, e se a gente não trabalhar com a história, levando em consideração essa circularidade de pessoas, a necessidade de não priorizar um lugar logo de partida, isso é fundamental para pensarmos na importância social do medievalista. Nós temos que assumir o nosso lugar nesse debate. E, felizmente, há diversas pessoas que estão assumindo as rédeas, o comando desse jogo. Eu posso citar aqui uma série de exemplos, além de vocês, obviamente, a professora Aline Dias, na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Fábio Morales, também da Universidade de Santa Catarina, o professor Gilberto Francisco, que eu não tenho certeza se ele é da Unesp ou da Unifesp, que faz um trabalho interessantíssimo de uma história antiga afrocentrada, do professor José Rivair Macedo, que ele deixa de ser medievalista, mas eu acho que ele não deixou de ser medievalista. Hoje ele é um africanista, mas ele foi um dos primeiros a trazer para o nosso meio essa necessidade de se debater essa história a partir de outros referenciais, não mais eurocentrados e não mais mantidos por uma metodologia nacionalista. Mas, enfim, é uma outra conversa muito grande, muito extensa, mas que, de certa forma, a gente conseguiu deixar algumas marcas no nosso novo projeto político-pedagógico. Mas essas marcas, elas não podem ser as marcas nossas, mas marcas construídas todos os dias a partir das nossas reflexões, a partir de novas leituras, tentando entender que, conforme eu já disse, as respostas dadas no século XIX, no século XX, elas já cumpriram a sua função. Temos que procurar outras agora e também construir outras perguntas, obviamente.
Carlile, mais uma vez, muito obrigado pela reflexão que você faz aqui com a gente, sempre muito engrandecedor esse projeto e a conversa com você, particularmente, muito rica. Lembrar também, para quem está nos acompanhando até aqui, que boa parte das pessoas boa parte não, mas uma parte das pessoas que o professor Carlile citou participaram aqui do nosso projeto de entrevista. Então, o professor André Frazão está aqui na nossa lista de vídeos. O professor Rivair, que o professor Carlile acabou de citar, é outro que também foi entrevistado por nós. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho esse processo, dialogar um pouco com os elementos que a gente já veio acumulando ao longo do desenvolvimento desse projeto de memória, está mais do que convidado. E agora, Carlile, a gente chega, lamentavelmente, à nossa última pergunta, ainda que algo necessário para que a gente possa acompanhar a Copa do Brasil, que é a pergunta que normalmente me cabe, né? E que o Thiago já me sacaneia com a anedota que eu sempre conto, né? Imagine você que você está lá no gabinete do Vivário, que você está lá trabalhando no seu computador e tal, e acho que bate um aluno ali dos primeiros períodos, entra lá e fala: professor Carlile, eu queria estudar a Idade Média e eu não sei muito bem por onde começar, né? Eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer para me tornar esse medievalista que eu gostaria de ser, que eu gostaria de avançar nos estudos aqui na UFMT. E assim, qual seria a primeira coisa que você diria para esse aluno, para essa aluna dos primeiros períodos, que seria assim, indispensável para esse jovem estudante, esse aspirante a medievalista em formação? Você está fechado o microfone. Já abri. Boa pergunta também. Não sei se tem uma resposta aqui pronta para você. Mas eu diria assim, eu mostraria para ele as especificidades da nossa área. Hoje eu acho muito difícil formar um medievalista que não tenha contato qualificado com alguma língua estrangeira, ou francês, ou inglês, enfim. Eu acho que não dá para fazer um trabalho de história medieval com qualidade sem esse tipo de contato. Tudo bem, para um TCC, para um projeto de iniciação científica, isso passa. Então, acho que o primeiro desafio, você tem que, diferente dos seus colegas, que vão trabalhar com história do Brasil, história regional, você tem que entender que a historiografia em língua portuguesa não é suficiente. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar como que a história medieval, assim como todas as outras áreas, né, ela precisa trabalhar com documento. História se faz com documentos. Isso aí já é quase uma regra em todos aqueles que escreveram sobre o ofício do historiador. Porque eu tenho visto muitos historiadores, menos entre os medievalistas, mas em outras áreas, isso é uma crítica, né? Enfim. E aí eles recebam essa crítica conforme eles acharem melhor. Mas eu vejo muitos estudos com um certo verniz panfletário, ideológico, e as fontes, o trabalho mesmo de arquivo, o trabalho de leitura de documentação, o trabalho de formiguinha mesmo, no nosso caso, trabalhando com edições críticas, mas historiadores de épocas mais recentes, trabalhando com os arquivos que existem, esse trabalho está se perdendo. Eu conheço pessoas que trabalham com o Brasil século XVIII que não leem textos manuscritos com aquela escrita, com aquele português do século XVIII, com aquela escrita toda complicada, uma grafia muito diferente. Trabalham só com as fontes que já foram analisadas, transcritas para uma escrita contemporânea. Então, esse trabalho de aferição da documentação está se perdendo, isso é muito preocupante. Não estou falando que está acontecendo a todo mundo, ninguém mais trabalha com documento. Não é isso. Mas uma necessidade de ter muito mais conhecimento teórico do que o conhecimento de aferição e comparação entre as fontes e achar entre aquele conjunto de fontes
um nicho conceitual a ser explorado. Então, hoje, para o medievalista, trabalhar com documentação, trabalhar com fonte, existe muita coisa traduzida, existe muita coisa que já está publicada em editoras de grande circulação. Primeiro, fazer esse trabalhozinho de conferir uma fonte, ainda que num português contemporâneo, mas ter um primeiro contato com documentação. E às vezes eu participo de algumas bancas e me incomoda muito quando a pessoa só vai falar do documento mesmo, do objeto de trabalho dele, lá pela página 150, quase acabando a dissertação. Eu acho que esse retorno, ou pelo menos essa intensificação do contato com a documentação, tem que ser feito logo de início. Logo de início. E aí, o contato com a língua estrangeira, o contato com a documentação, e algo que para mim tem sido assim muito constante na lida com os meus orientandos, trabalhar a historiografia de forma crítica. Eu vejo o pessoal pegando a historiografia como se fosse confirmação de hipótese. Eu escrevo um monte de coisas segundo Silva, segundo Souza. Não, mas, cara, quando é que esse cara escreveu isso? Quais as correntes, a quais correntes historiográficas esse cara pertenceu? Como ele analisou a documentação, assim, tensionar a documentação. Acho que isso está faltando muito nesse chão de trabalho, de formação dos nossos alunos. Tensionar a historiografia e não pegar a historiografia apenas como confirmação das suas hipóteses. Acho que está faltando isso. Aí você pode falar para mim, poxa, Carlini, mas já no início da trajetória, nos primeiros contatos, sim, desde o começo, porque existem certos vícios que, se eles não forem corrigidos logo no começo, eles vão se tornar cada vez piores e possivelmente incorrigíveis, porque aí a pessoa vai ganhando autonomia, vai ganhando confiança e não vai querer corrigir. Então, lembrando, quando o Tiago vai gostar da citação que eu fiz aqui, mas às vezes a gente tem que ser bem didático. O Zico, numa entrevista para o Bem Amigos, ele falou do Cláudio Coutinho, que era um treinador que fez muito sucesso nos anos 70, era um cara que trazia metodologias novas, né, para o esporte, para o futebol, e que morreu muito cedo, foi técnico da seleção brasileira. Ele falou que o Cláudio Coutinho, o Zico já era um cara, já era um jogador em ascensão, já fazia muito sucesso, né? Ele falou, cara, que o Cláudio Coutinho fazia com que eu corresse, desse uma arrancada e desse um chute na bola. E aí, aquela bola, e ele colocava uma caixinha de fósforos lá na frente. Eu tinha que correr, receber a bola e chutar e acertar na caixinha de fósforos. Ele falou, aquilo era um treino de fundamento, que as pessoas não gostavam de fazer aquilo ali. E ele começou a entender a importância daquele treino, e ele melhorou muito depois que fez esses treinamentos de fundamento. Eu vou trazer para a música. Eu não sou músico, né, mas eu sou um cara que tem curiosidade pelo contrabaixo. E às vezes eu faço exercícios simples no contrabaixo, que quando eu era garoto eu achava bobo, banal. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que aqueles exercícios básicos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, um dedo em cada casa, aquilo ali foi me dando uma agilidade. Do simples eu comecei a fazer coisas muito mais difíceis. E às vezes a gente está perdendo a noção do simples, que é trabalhar com documentação, trabalhar com historiografia e a escrita. A escrita. O Bruno Latour fala uma coisa que para mim me marcou muito. A escrita é o nosso laboratório. Ele está falando do sociólogo, se eu não me engano. Mas a gente pode transportar isso para o nosso trabalho. A escrita é o nosso laboratório. O historiador tem que escrever bem, cara. Não é escrever textos barrocos, herméticos, mas escrever com qualidade, saber o significado de cada palavra, saber usar as vírgulas. Uma escrita com qualidade
é aquilo que vai nos permitir dialogar com outras pessoas. Então, conhecimento da documentação, conhecimento da historiografia e escrever e ter a vontade de aprender. Um aluno que não tem vontade de aprender, que acha que sabe tudo, eu já falo logo de partida, cara, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, ser socrático, só sei que nada sei, mas posso saber alguma coisa. É a melhor forma para você conseguir construir uma trajetória acadêmica minimamente sólida. Agora, isso é no campo do ideal, né? Poxa, seria tão bom se todos que me procurassem agissem dessa forma, porque muitos vêm e vão, muitos vêm, ficam um tempo, depois desistem, muitos vêm, ficam um tempo, desistem, voltam. O ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Lembrando aí do linguajar do futebol, da retórica futebolesca, mas pelo menos se eu conseguir ter essas referências para construir uma relação de ensino-aprendizagem, de orientador e orientado, nas minhas experiências isso é muito gratificante quando isso de fato se consolida nessa relação. Eu tenho um orientando, por exemplo, de doutorado, Maurício Damasceno, cara, ele já voa independente de mim. Ele deu entrevista para o pessoal do PEN agora há pouco, o PEN, o ERJ, se eu não me engano. Foi sensacional a entrevista dele, ele já voou sozinho. Mas para ele conseguir voar sozinho, ele teve que dar esses primeiros passos. Eu me lembro de um texto, cara, não sei se era do Rui Castro, ele falando de escola, não, que a escola tem que ter isso, de discursos de pessoas sobre a escola, e ele dizendo, olha, o Neymar começou a jogar futebol e fazer coisas mirabolantes depois que ele aprendeu a engatinhar, ficar em pé, dar os primeiros passos. Acho que a gente está esquecendo isso um pouco, de entender o que os nossos alunos precisam para a formação deles. A gente está preocupado em que os caras cheguem na pós-graduação prontos e a gente ter mais uma linha no lápis. Será que esse é o nosso papel de professores? Bom, obrigado, Carlile. Acho que a gente termina aqui com uma boa reflexão, com uma excelente referência ao Zico. Tenho que saudar pela referência tão primorosa ao Deus rubro-negro. E queria te agradecer uma vez mais por ter passado essa tarde aqui comigo, com o Eduardo, aceitado participar desse projeto, que é um projeto que está em construção, né? Momentos em que a gente consegue fazer mais entrevistas, outros menos, mas o projeto não tem parado, ele tem continuado, e que em breve vai se materializar em alguns artigos e futuramente, assim como o Carlinhos está dizendo, não vamos prometer, mas pode sair um livro também sobre esse projeto, já nos cobraram, inclusive, mas agradecer muito. Comentário. Comentário. Mas agradecer muito a sua disponibilidade, né? Porque a gente sabe que cada vez mais está corrido na universidade pública, cada vez mais aparece cargos, reuniões e por aí vai. Então, a gente fica sempre muito feliz quando um professor pode disponibilizar seu tempo para conversar um pouco sobre a sua trajetória. E queria abrir um espaço para você fazer uma saudação final, enfim, fique bastante à vontade. E depois o Eduardo encerra o nosso programa. Tiago, eu só agradeço e para aqueles, eu ouvi um comentário algumas semanas atrás, os medievalistas, os antiquistas que me perdoem, mas ficar estudando ânforas e espadas não é o que importa, temos questões mais urgentes. E para essas pessoas eu diria para elas que nós estamos aí. Apesar dos cães estarem ladrando, a caravana passa, vai passar e vai continuar passando. Bom, então com essa
com essa frase de efeito do Carlile, a gente se despede aqui dos nossos ouvintes que estão até agora acompanhando a gente. Mais uma vez é um prazer ter falado com você, Carlile. Certamente trouxe muita coisa para a gente pensar e certamente trouxe reflexões que vão também mobilizar a nossa audiência, que tem se mantido muito estável, né? Todos os vídeos têm um número de visualizações que para o nicho que a gente está são até bastante expressivos, e é muito bacana a gente poder contar com essa participação, com essa interação nos comentários, que vira e mexe aparece, a gente sempre responde. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo algumas referências ao que o professor Carlile mencionou. Então, por exemplo, os links para vocês acompanharem o Vivário nas redes sociais, aqui no YouTube. Vai estar tudo aqui na descrição. Vocês podem dar uma olhada assim que quiserem acabar essa entrevista, já pegar lá e emendar nas listas de vídeos do Vivarium TV. Então, é com isso que a gente se despede. Um forte abraço a todos e todas e até o próximo Translate Entrevista. Valeu, pessoal.